Sabe aquela sensação? O corpo tá moído, pedindo cama, mas a cabeça não para. Parece que tem uma festa acontecendo lá dentro, né? As horas vão passando, o sono não vem, ou se vem, é aquele sono super leve. E o mais curioso é que essa batalha ela não acaba quando o dia amanhece. Ela deixa um rastro, né? Sim. O cansaço, a irritação, a falta de foco, tudo isso é o eco da noite mal dormida. O problema invade o dia. Exato. E é por isso que hoje, na nossa análise, a gente vai olhar para a insônia de um jeito um pouco diferente. Com base no material que a gente estudou, a proposta é parar de ver a insônia como a vilã. E talvez começar a enxergá-la como uma mensageira. Uma mensageira, gostei disso. A pergunta muda, sabe, de como eu acabo com a insônia para o que essa insônia está tentando me dizer sobre o meu dia, não só sobre a minha noite. Essa mudança de perspectiva é fundamental. E a nossa análise vai seguir bem essa jornada. Primeiro, vamos entender quem é essa mensageira, o que de fato é insônia, depois decifrar a mensagem dela, né? Olhar para os impactos no nosso bem-estar e, por fim, claro, discutir como a gente pode aprender a escutar e a responder a essa mensagem. Perfeito. Então, para começar, vamos definir isso. Todo mundo já teve uma noite péssima antes de, sei lá, uma prova. Isso já é insônia? Olha que tá a linha. Essa distinção é o ponto de partida de tudo, né? Uma noite ruim, ou até algumas, geralmente tem um gatilho muito claro e temporário. É o nosso sistema de alerta dizendo: ei, tem algo importante acontecendo, fica atento. Passou o evento, o sono volta ao normal. Entendi. É uma coisa situacional. Exatamente. A insônia crônica, por outro lado, é quando essa situação vira o padrão. É quando, por meses, a pessoa tem dificuldade para dormir, 3 ou mais noites por semana. Mesmo tendo tempo, tendo um lugar silencioso, já não tem mais um gatilho óbvio. Dormir mal virou a rotina. E nesse ponto, ela quase nunca é a causa do problema, certo? É mais um sintoma, um alarme tocando. E o que faz esse alarme disparar com tanta frequência? Na imensa maioria das vezes, sim, é um sintoma. Pensa nela como aquela luzinha no painel do carro. Ela não é o problema no motor, mas está ali, piscando, avisando que algo precisa de atenção. Os gatilhos mais comuns são um estresse que virou crônico, preocupações que não vão embora, sabe? E, claro, fatores emocionais como ansiedade, tristeza prolongada, tudo isso. E hábitos, né? Cafeína demais, álcool. Peraí, então o próprio medo de não dormir pode me impedir de dormir? Isso parece uma armadilha perfeita. E é a armadilha mais comum e mais poderosa da insônia. É um paradoxo cruel. A pessoa deita e o pensamento vem: e se eu não conseguir dormir hoje de novo? Esse e se já liga o sistema de alerta do cérebro. É como se você, na hora de dormir, contratasse um segurança super ansioso que decide que não pode relaxar. Ele fica procurando ameaças a noite toda e, com isso, impede que o dono da casa, que é você, consiga descansar. Nossa, que analogia perfeita. O segurança que deveria proteger acaba virando problema. Então, quanto mais a gente se esforça e se preocupa, mais o sono foge. Precisamente. O sono não é uma conquista, ele é uma rendição. A tentativa de controlar o sono é, ironicamente, o que mais espanta ele. E essa tensão toda nos leva direto para as consequências do dia seguinte. Certo. Então, essa mensageira, a insônia, passa a noite toda gritando. Como é o dia seguinte? Além do cansaço óbvio, o que mais acontece? O cansaço físico é só a pontinha do iceberg. O que vem depois é um efeito dominó cognitivo e emocional. A paciência fica curtíssima. Qualquer coisinha, tipo um trânsito, um e-mail torto, vira motivo para uma explosão. A capacidade de focar numa tarefa despenca. Ler um texto, participar de uma reunião, exige um esforço mental gigantesco. E a memória? Muita gente reclama que a memória fica péssima. Sim, e não é que a memória se apaga. É que o cérebro exausto tem dificuldade de acessar os arquivos, entende? A busca por uma informação simples fica lenta, frustrante, e isso vai alimentando uma insegurança,
uma dúvida sobre a própria capacidade, o que gera mais estresse. E tem um ponto que eu achei muito sensível na análise: o impacto emocional. Não é só irritação, né? É algo mais profundo. Muito mais. A insônia crônica amplifica sentimentos de ansiedade, de tristeza. Mas talvez o mais devastador seja o sentimento de fracasso pessoal. A pessoa começa a se culpar. Ela pensa: o que tem de errado comigo? Eu não consigo fazer nem o básico, que é dormir. Essa autocobrança é brutal. E a cama, que devia ser um lugar de refúgio, vira um palco de ansiedade. Isso cria um ciclo vicioso terrível. Deixa eu ver se eu entendi o roteiro que se forma. Primeiro a pessoa tem umas noites ruins. Isso. Aí ela começa a ter medo da hora de dormir. Aham, o medo aparece. Esse medo deixa ela tensa, em alerta. Exato. E esse estado de alerta é justamente o que impede o sono de vir. O medo se confirma. É exatamente esse o ciclo de feedback negativo. O medo de não dormir se torna a principal causa de não dormir. A pessoa começa a olhar para o relógio, a calcular as horas. Se eu dormir agora, consigo 5 horas. Essa pressão toda torna o relaxamento impossível. E a longo prazo, esse estresse contínuo não afeta só a mente. O corpo também paga um preço alto. E na tentativa de quebrar esse ciclo, muita gente acaba caindo em outras armadilhas, né? Tipo, tomar uma taça de vinho para relaxar ou ficar no celular até o sono chegar. Exato. São os chamados hábitos contraproducentes. O álcool, por exemplo, pode até dar uma sensação de sonolência, mas ele sabota a qualidade do sono. O sono fica mais leve, mais picado. Já a luz azul das telas, ela sinaliza para o cérebro que ainda é dia, sabe? Inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. São soluções que parecem ajudar na hora, mas que, na verdade, estão cavando um buraco mais fundo. Ok. O cenário é complexo. Se lutar contra a insônia piora e as soluções rápidas são armadilhas, o que fazer? Como a gente começa a responder essa mensagem em vez de tentar silenciar o mensageiro à força? Olha, a primeira e mais importante mudança é de mentalidade. É abandonar a busca pela noite de sono perfeita. Isso não existe. O objetivo não é dormir 8 horas cravadas, mas sim desenvolver uma relação mais tranquila com o sono. A chave é aliviar a pressão. Isso parece ótimo na teoria, mas na prática, como é que se faz isso? Como se despreocupa com algo que afeta tanto a vida? Começa construindo uma rotina e um ambiente que convidem o sono, em vez de exigi-lo. É o que se chama de higiene do sono. E não são regras rígidas, mas sim sinais consistentes para o nosso corpo. Manter horários mais ou menos regulares para deitar e levantar, mesmo nos fins de semana, ajuda a sincronizar nosso relógio biológico. E o ambiente? Aquele famoso quarto escurinho e silencioso. Fundamental. Um quarto escuro, silencioso, com uma temperatura agradável, ele funciona como um santuário. A escuridão, por exemplo, é o principal gatilho para a produção de melatonina. E também é crucial criar um ritual de desaceleração 1 ou 2 horas antes de deitar. Diminuir as luzes, evitar telas, notícias, discussões. É como se você fosse, aos poucos, abaixando o volume do mundo lá fora. Mas eu imagino que para muita gente, com rotina caótica, filhos, trabalho, seguir essa higiene à risca pode parecer impossível. E aí vira mais um motivo de culpa, né? A não conseguir seguir as regras, por isso não dormir. O material fala sobre isso. Sim, e esse é um ponto crucial. A ideia não é adicionar mais uma camada de estresse. Se não dá para seguir tudo, comece com uma pequena mudança, uma só. Talvez seja só desligar as notificações do celular depois das 10 da noite. Ou trocar a luz forte da sala por um abajur na última hora do dia. O objetivo não é a perfeição, é a intenção. Cada pequeno ajuste já é um sinal para o seu cérebro. E quando só esses ajustes não são suficientes? Existe uma abordagem mais estruturada para lidar com essa ansiedade que se criou em torno do sono? Sim, existe. É a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI. Hoje ela é considerada a abordagem mais eficaz e o foco dela não é dar dicas para pagar. É um trabalho mais profundo para desconstruir os pensamentos e comportamentos que alimentam o ciclo da insônia. Ela ajuda a pessoa a desafiar aquela crença de que uma noite ruim vai ser uma catástrofe, sabe? Entendi. E os medicamentos? Onde que eles entram nessa história? Os medicamentos podem ser uma ferramenta útil, sim.
Em situações específicas, para quebrar um ciclo agudo de insônia, dar um alívio imediato. Mas eles devem ser usados por períodos curtos e sempre com acompanhamento profissional. Eles funcionam como uma muleta, entende? Ajudam a pessoa a caminhar enquanto a perna se recupera, mas não consertam a fratura. A raiz do problema precisa ser tratada. Entendi. Então, no fundo, a ideia mais poderosa que a gente analisou é essa de mudar a pergunta. Em vez de se perguntar por que eu não consigo dormir, a pergunta deveria ser: o que a minha dificuldade para dormir está tentando me sinalizar? Isso muda tudo. Muda completamente. Essa pergunta transforma a insônia de uma inimiga para uma aliada, ainda que seja uma aliada bem desconfortável. Ela nos convida a olhar para o nosso dia. Será que eu estou sobrecarregado? Será que eu estou ignorando minhas emoções? A insônia pode ser só o sinal de que a gente está vivendo de um jeito que não é sustentável para o nosso corpo e para a nossa mente. Nossa, isso é muito potente. Deixa de ser uma falha pessoal e passa a ser um feedback do nosso próprio sistema. Um pedido para recalibrar a rota. Cuidar do sono, então, é uma consequência de cuidar da vida durante o dia. É a síntese perfeita. O descanso de qualidade não é uma tarefa a ser cumprida à noite. Ele é o resultado natural de um dia vivido com mais equilíbrio, com pausas, com atenção aos próprios limites. A insônia não é um sinal de fraqueza. Na maioria das vezes, é um pedido de atenção. O sono vem quando a mente se sente segura o suficiente para baixar a guarda. O que me leva a uma última reflexão, um pensamento para fechar. Se a insônia é de fato essa mensageira, um sinal de que algo no nosso dia a dia está em desequilíbrio, qual seria a primeira e talvez a menor autocobrança ou pressão que a gente poderia suavizar amanhã, não à noite, mas durante o dia, para começar a escutar essa mensagem com um pouco mais de clareza?